Estou aqui de novo, o professor Rodrigo Rodrigues, para mais uma aula sensacional que você não pode perder. Tema de hoje, vem comigo, principais conferências ambientais que ocorreram no mundão maravilhoso que você habita e principalmente no Brasil. Galera, com muita tranquilidade, vamos primeiro entender alguns conceitos básicos antes de você entender todo esse processo que aconteceu, tá? Então aperte o cinto, a viagem é longa e vai ser, o caminho aqui, o caminho, galera, não vai ser fácil, mas no final da estrada tem um potinho de ouro lá no finalzinho do arco-íris e você vai encontrar. Eu vou te preparar para gabaritar qualquer questão que envolva geografia do Brasil. Pode fazer a prova para morar em Marte, da NASA. Você vai passar, porque você está comigo e eu não vou te abandonar. Respira fundo, o quadro é totalmente seu. Daqui a pouquinho eu vou te dar aquela oportunidade de você rabiscar, deixar uma coisa sensacional. Caderno na mão, observações a serem feitas e vem comigo. Atenção total, meu aluno maravilhoso ou minha aluna maravilhosa, esse é o nosso momento. Vem comigo. Seguinte, antes de começar a falar de meio ambiente, você tem que entender, pessoal, o que é o meio ambiente. Então já desconstrói aquela ideia de que o meio ambiente é a Amazônia, o meio ambiente é a floresta. Falei isso num vídeo anterior, é só você procurar aqui na nossa plataforma maravilhosa. Eu falei para você que o meio ambiente não pode ser somente os elementos da natureza. O meio ambiente também tem que ser a sua casa, esse estúdio maravilhoso, modernizado em 3D, 5D, sei lá, essa tecnologia nem existe ainda, só aqui, Eu tenho que pensar na praça, eu tenho que pensar, sei lá, no clube que você frequenta, na tua escola, no teu curso presencial. Galera, seja o que for, o meio ambiente é tudo. Obviamente, eu tenho que analisar dentro do meio ambiente a parte natural dele e a parte antrópica. Isso, anota. Antrópica se refere à construção do ser humano, do homem, da mulher, de todo mundo. Beleza? Até aí tranquilo? Então, o meio ambiente tem que pensar no espaço em sua totalidade, não somente nos aspectos naturais. Respira. Segundo bisuzão para você, desenvolvimento sustentável. Anota, bota assim, desenvolvimento sustentável. Para ficar lindo de bonito, anotou? Desenvolvimento sustentável? Bota a data agora. 1987 vai surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. Coisa linda? Conversamos sobre o que é o desenvolvimento sustentável. É você utilizar os recursos que existem hoje sem esgotá-los, para a próxima geração ter a capacidade de fazer o quê? Utilizar também. Então, utilizo os recursos que existem hoje, não esgoto, para as próximas gerações utilizarem também. Até aí tranquilo? Entendi o conceito de meio ambiente, entendi o conceito de desenvolvimento sustentável. Trabalhando a perspectiva ambiental no Rio de Janeiro, percebe que ela vai ficar muito intensa e muito forte a partir da década de 90. Vimos isso na aula anterior. Não esquece, tem essa base, desenvolva essa habilidade de conteúdos, tá? Então vimos que a partir dos anos 90 temos um grande desenvolvimento da temática ambiental a nível mundial e principalmente aqui no Brasil. Lembre-se que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Então ali nos anos 80 a gente ainda não tem um debate muito profundo sobre as questões ambientais. Esse debate começa a se aprofundar principalmente aqui, nos anos 90. 1992 é um marco aí do grande movimento ambiental no teu país, no Brasilzão, e vai acontecer no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Show de bola? Entendemos isso? Vamos começar a caminhar sobre o processo histórico ambiental a nível mundial, beleza? Vem pra cá você, eu não vou pra lá não, vem pra cá você. Galera, a primeira grande conferência ambiental, ela vai acontecer em Estocolmo, 1972, está aqui, Estocolmo, capital da Suécia, coisa linda, né? Suécia, um país europeu com elevado IDH. Então a primeira conferência a nível mundial, ela vai ocorrer em Estocolmo, vamos anotar algumas coisinhas? Ela vai ocorrer em Estocolmo, Suécia, em 1972. O que eu tenho que lembrar? Esse conhecimento não pode faltar para você. Eu tenho que lembrar que no contexto geopolítico, eu estou falando de um momento de Guerra Fria, galera. Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. O mundo vivencia um período de bipolaridade. Show? Então tem os países alinhados ao movimento capitalista, os países alinhados ao movimento político socialista e também tem os países não alinhados, que seriam os países
onde não vão flertar ou se aproximar com a economia capitalista ou socialista, principalmente os países africanos. Nesse contexto, eu vou dividir o mundo em países de primeiro mundo, capitalistas industrializados, segundo mundo, socialistas industrializados e terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. Desenvolvidos de primeiro mundo, desenvolvidos de segundo mundo e terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Predominantemente, os países da África. A nossa primeira grande conferência ambiental ela vai ser organizada pela ONU, está aqui, ó. Rodrigo, e qual é a grande questão da década de 70? Debater as questões que envolvem a relação homem-natureza. Vai ser a partir dos anos 70 que a gente vai começar a compreender que os nossos recursos naturais, principalmente o recurso fóssil, ele é esgotável. Ou seja, anota, a partir da Conferência de Estocolmo, compreendemos que os combustíveis fósseis não se renovam. A partir de Estocolmo eu tenho a compreensão de energias ou fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. E essas que não se renovam, galera, são as que nós mais utilizamos. A matriz energética mundial é o petróleo. Não dá mole. Anota isso. Vimos na aula de fonte de energia, que a matriz energética brasileira é o petróleo. A matriz energética elétrica brasileira é a hidrelétrica. Show de bola? Matriz energética é uma coisa, matriz energética elétrica é outra coisa. Respire, vem comigo. Debater a degradação do meio ambiente, ou seja, fazer um estudo dos impactos ambientais que já vem ocorrendo, né? Observe, o mundo já está vivenciando a terceira revolução industrial. É interessante você colocar esse recorte. Vamos colocar aqui rapidinho, por favor. Joga na tela a edição. Olha que coisa linda, essa tela maravilhosa. Primeira Revolução Industrial vai datar de 1750 aproximadamente, lembrando que é um processo, não tem a década certinha, então tá aqui, ó. Primeira Revolução Industrial, 1750. A nossa principal fonte de energia é o carvão mineral, que é um combustível fóssil. Toda vez que eu utilizo combustível fóssil, eu libero, dá uma olhada aqui, ó, libero CO2, dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa. E à medida que eu começo a liberar muito CO2, eu vou gerando um impacto ambiental a nível global, que é o chamado aquecimento global. Show de bola? Olha aqui, ó, na tela, Segunda Revolução Industrial, 1850, coisa linda. A minha fonte de energia será o petróleo. Então, a partir de 1850, eu utilizo de maneira, assim, muito intensa o petróleo, que também é um combustível fóssil, que também libera aqui, ó, dióxido de carbono, que também contribui para o efeito estufa ser agravado e virar um processo chamado aquecimento global. Show? Até aí tranquilo? Some daqui. Voltamos. Então, observa. 1850, carvão mineral, 750, 1850, petróleo. Dois combustíveis fósseis. Então, percebe comigo. Olha só o intervalo de tempo que eu já venho utilizando combustíveis fósseis e gerando impactos ambientais. Obviamente, eu começo a notar algumas mudanças climáticas. Eu começo a conversar também sobre a questão de qualidade da água. Então, olha só, a primeira conferência ela vai tratar da relação homem e natureza. Vou falar das mudanças climáticas que vêm ocorrendo já. Vou falar da qualidade da água e vou falar, obviamente, da degradação ambiental. O que vai ser marcante vai ser esse embate aqui entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos já têm um processo de industrialização muito antigo, anota. Países desenvolvidos possuem um processo de industrialização bem antigo. Vamos jogar na tela para ficar lindão para você? Olha só, olha essa tecnologia aqui, ó. Ó, mandei aqui um passinho para cá, o Michael Jackson. O Michael Jackson. Michael Jackson. Joga na tela! Países desenvolvidos. Industrialização, olha para cá, coisa linda. Industrialização bem antiga. Logo, um processo de urbanização também é bem antigo. Embaixo aqui, ó, países subdesenvolvidos. Um processo de industrialização recente. Ou, você pode colocar assim, bota na tela também. Processo de industrialização tardia. Processo de industrialização tardia. Ou seja, aconteceu bem tarde, quando comparado aos desenvolvidos. Tranquilo isso? Então, país desenvolvido. Industrialização antiga, processo de urbanização bem antigo. Países subdesenvolvidos. Industrialização recente ou tardia e urbanização também recente. Show de bola? Dê uma olhada nesse esquema. Anotou? Tá bom então para você? Sai! Voltamos. Entendi isso? Olha o grande embate.
Os responsáveis pelas mudanças climáticas, os grandes impactos, são vocês subdesenvolvidos. Não, 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 não. Os grandes responsáveis são vocês desenvolvidos. Vocês são industrializados há mais tempo. Eu comecei a me industrializar agora. O culpado é você. Você tem que diminuir o seu ritmo de produção industrial. Não, o culpado é você. Você que tem que diminuir, ô subdesenvolvidinho. O culpado é você, ô desenvolvidão. Você que tem que diminuir o seu ritmo. Galera, não chegamos a um consenso. Então, essa conferência é o marco inicial para esse debate aqui. O debate também envolvendo a industrialização, porque eu libero CO2, gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa, que vai agravar essa mudança climática, dando origem ao aquecimento global. Show de bola? Respira. Vamos avançar um pouquinho no tempo, entrou na máquina do tempo, foi embora, cheguei em 1992, lindos anos 90, olha que coisa maravilhosa, os anos 90, 1992, uma nova conferência organizada pela ONU aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, coisa linda. É um marco do movimento ambiental no teu país, não esquece disso. Show de bola? Dá uma olhadinha aqui, ó. Os problemas ambientais e a questão da sustentabilidade começa a ser trabalhado. O contexto de sustentabilidade, coloquei para você já esse bisuzão, vou escrever de novo, surge nos anos 80, 87 esse conceito. E a gente começa a pensar no mundo onde eu posso utilizar os recursos, não esgotar para a próxima geração, fazer o quê? Utilizar também. Até aí tranquilo? Lindo de bonito. Dentro desse debate, mais de 200 países participaram, seus líderes, as principais lideranças ambientais estavam aqui, diversas ONGs, movimentos sociais, ministros. Foi um evento maravilhoso, lindo, a nível global, mundial, impactando economias e países. Coisa linda, olha para cá. Vamos instituir 27 princípios para um mundo sustentável. Princípio de igualdade, princípio de preservação, de conservação, de um bom acesso à natureza, preservar o meio ambiente, é ter qualidade de vida, um princípio de saneamento básico, de proteção às nossas florestas nativas, de proteção aos nossos recursos hídricos, do uso saudável do solo, da terra, do combate ao desmatamento de maneira agressiva. Então nós vamos começar a pensar nessas políticas. Vai surgir um documento chamado Agenda 21. 179 países assinam esse documento e se predispõem a seguir uma série de quesitos dentro desse documento. Para fazer o quê, Rodrigo? Para a gente salvar a natureza, para a gente reduzir os impactos que a humanidade vem causando no nosso mundão. Entre os princípios, dá uma olhada aqui, ó. A questão socioambiental. Pessoal, não adianta nada deixar a floresta em pé e o povo passando fome. Não adianta nada o rio bem preservado e a população não ter acesso à saúde pública de qualidade, ter acesso à escola, ser alfabetizado. Não tem como eu dissociar a questão ambiental da questão social. Isso não tem como. Até os anos 90 se pensava nisso de maneira partida, fragmentada. E atualmente, Rodrigo, não tem como pensar nisso de maneira fragmentada. O social está amarrado com o ambiental. Nós, em sociedade, vivemos no meio ambiente. Não esquece disso. Não posso. Não, para! Para! Não separa. Ai, que dor. Não posso. Até aí, tranquilo? Lindo, né? Vem aqui, olha só, esse papá aqui, ó. Papo aqui, ó. Ó, se alimenta. Socioeconômico. Questão de conservação. Eu tenho que trabalhar a questão da sociedade, a conscientização, dentro da perspectiva educacional também, onde a gente aprende a viver em sociedade, não é na escola. Então as políticas ambientais também passam a ser inseridas dentro do contexto educacional. Grupos sociais e meios de implementação de tudo isso daqui. Galera, olha o que é interessante. Dentro desse debate da sustentabilidade, assinado por 179 países, eu vou ter aí uma pressão tão grande, tão interessante a nível mundial, que na década de 90 e 96, lá no Japão, eu vou assinar um tratado, um protocolo de Kyoto. Esse tratado, protocolo, ele basicamente vai atuar em cima da redução de CO2, dióxido de carbono. O CO2 é o principal vilão do aquecimento global. E a queima de combustível fóssil, carvão mineral, principalmente junto com o petróleo, eu libero CO2 em larga escala na nossa atmosfera, provocando assim um processo chamado aquecimento global. Olha só o problemão. Então olha só,
dá uma respirada. Estocolmo, primeiro evento da ONU, relação homem-natureza. O grande blog está aqui, ó, país desenvolvido com sub, a questão da industrialização. Quem vai abrir mão do seu processo de desenvolvimento para pensar na mãe natureza? Vamos abordar questões climáticas, questão da qualidade da água, degradação do meio ambiente. 1992, um marco importante, a Eco 92 ou a Rio 92, no Rio de Janeiro, coisa linda. Nós vamos debater a questão da sustentabilidade. Vai surgir um documento importante chamado Agenda 21. A Agenda 21 tem 4 princípios fundamentais. São eles: questões socioeconômicas, conservação, os grupos sociais, os movimentos sociais lutando em defesa do meio ambiente e os meios para a sua implementação. Toda essa conferência vai dar origem a um movimento muito interessante que é o Protocolo Tratado de Kyoto no Japão. Na década de 90, 1996. O que esse tratado ou protocolo propõe? A redução de CO2. Então, os países industrializados vão começar a reduzir a emissão de CO2. Reduzindo a emissão de CO2, eu consigo atenuar, diminuir um processo chamado aquecimento global, que é a média de temperatura mundial fazendo o quê, galera? Aquecimento global, média térmica mundial aumenta e eu tenho uma cadeia de desastres. Respira. Aperto o cinto mais um pouquinho, eu vou continuar esse tema no próximo bloco e nós iremos avançar, coisa linda, na Rio+10 e na chamada Rio+20. Eu te vejo no próximo bloco, não sai daí, tá? Bebe uma água e volta.